A paz do Senhor, primícias. Meu nome é Maria Eduarda e no Pensando com os Meus Botões de hoje, nós vamos estudar o livro de Provérbios de número 12. Quero começar lendo aqui o versículo número 1, que diz o seguinte: O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido. O que nós podemos chegar à conclusão disso é o seguinte, que há ocasiões que todos nós precisamos de repreensão e de correção. Nós tomamos muitas atitudes, muitas das vezes, que não são da vontade do Espírito Santo, temos pensamentos e pronunciamos palavras que não convêm da vontade de Deus. E muitas das vezes, nós somos pessoas orgulhosas, né? Em vez da gente aceitar a correção, em vez da gente dar ouvido à voz sábia, muitas das vezes a gente dispensa esses conselhos. Mas nós temos que ser sábios. A gente tem que tirar proveito disso, até porque quem nos dá o conselho, quem muitas das vezes vem falar conosco, nos corrigirmos, é para o nosso próprio bem. E nós temos que aprender a aceitar isso. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo, até porque ele sabe o que faz. E aqui no 2 também fala assim: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnio, ele o condenará. Isso significa o quê? Que muitas das vezes nós, seres humanos, a gente pensa assim, que o caminho mais fácil é o melhor caminho. Mas nós, conhecedores da palavra, a gente sabe que essa não é verdade, né? Que muitas das vezes o caminho é difícil, vem lutas pelo caminho, mas se a gente estiver firme na rocha, estiver concentrado na palavra do Senhor, ele nos dará a força para prosseguir esse caminho. E aqui fala, o homem de bem alcançará o favor do Senhor. Significa que nós temos que ser de bem. Muitas das vezes a gente tem que parar para pensar, não é só porque nós somos crentes, a gente fala assim, tô na igreja, sou crente, já tô salvo. Isso não significa nada. Muitas das vezes você pode ter só nascido num berço evangélico, não significa que você é cristão. Você tem que aceitar Cristo, você tem que se batizar, você tem que deixar Cristo morar dentro do seu coração. Até porque é salvação individual e a gente tem que ter essa noção, que não é porque nasci num berço evangélico, sou evangélico. Não, senão seria muito fácil, assim, todos nós seríamos salvos. Então, você já parou para pensar, eu sou um homem de bem? O que é ser um homem de bem para vocês? Muitas das vezes a gente para para pensar e a gente fala assim, eu sou uma pessoa de bem. Tá, mas quando você vê que seu irmão está numa situação difícil, que ele está passando por um momento de dificuldade, você ora pelo seu irmão, você pede para Deus fortalecer ele na fé, em qualquer requisito, ou você o julga por trás. Muitas das vezes a gente não tem coragem de falar o que a gente acha do irmão na cara dele, mas a gente julga por trás. Se a gente parar para pensar, você está sendo um homem de bem nesse ato que você está cometendo? Ou você diz que é um homem de bem, mas não é? Porque se a gente parar pra pensar, se você começa a fazer esse tipo de coisa, você já para assim, tem que orar, né? Porque o irmão tem que vigiar. E outra coisa também que a gente percebe, se a gente não tá sendo ser humano de bem, se a gente não tá praticando a nossa fé da forma correta, é o hábito de ler a Bíblia, de orar, muitas das vezes, até mesmo mediante a situação que a gente está enfrentando agora, nessa crise, nessa pandemia. O que você tem feito? Você tem se ajoelhado, tem orado, tem lido a palavra, porque tudo que está acontecendo já foi avisado para nós, já foi alertado para nós. Nós já vemos sendo preparados para tudo isso que está acontecendo há muito tempo. Deus já vem nos alertado há muito tempo. Então, para quem lê a Bíblia, para quem busca a palavra do Senhor, sabe que isso não é nem a pontinha do iceberg do que está para acontecer. Então, o que você tem feito mediante tudo que está acontecendo? Você tem orado, lido a Bíblia, tem acalmado seu irmão? Ou você tem ido mediante as redes e espalhado notícias falsas, coisas que são de piorar a situação que nós nos encontramos? Então, vamos refletir, vamos ler, vamos buscar o Senhor. Agora, fugindo um pouquinho sobre esse assunto,
eu quero ler o versículo 4, que diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento para os seus ossos. Em outra versão, diz assim: o homem não se estabelecerá. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas que apodrece vergonhosamente. Ei, gente, perdão. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento da sua casa. O que a gente pode tirar conclusões sobre isso e sobre nós mulheres virtuosas do Senhor? Como você tem se portado no seu lar? Não somente no seu lar, quando eu falo no bem material da sua casa, mas como você tem se portado mediante o seu relacionamento com o seu marido? Você tem sido apoio, tem orado pela vida dele, tem o ajudado, ou você tem só o julgado e o cobrado? Você tem buscado pela sua casa, você tem orado, você tem ficado fervente oração firme? Até porque nós mulheres, nós somos a rocha da nossa casa. E nós temos que pensar, mães têm que pensar que se você tem uma filha menina, você tem que ser o exemplo para ela. Porque tudo que você fizer vai refletir a ela, porque ela vai ver. Se minha mãe ora pelo meu pai, eu tenho que aprender que quando eu tiver o meu marido, eu também tenho que orar e ajudar o meu esposo, assim como minha mãe faz com o meu pai. Se você chega em casa, você só briga com o seu esposo, você só grita dentro de casa, você não tem uma boa relação dentro do seu lar com o seu esposo, isso vai refletir nos seus filhos, porque eles vão ver assim: poxa, minha mãe, ela vai na igreja, ela busca o Senhor, ela tá na casa do pai, mas ela não pratica tudo que ela fala lá na igreja. Porque nós temos que ter a consciência de que tudo que nós falamos na igreja, tudo que somos na frente dos irmãos lá dentro da igreja, a gente tem que ser dentro da nossa casa também. Nós temos que ser espelho dentro da nossa casa e fora dela. Nós temos que ser exemplo para os filhos. Eu não tenho filho. Mas falando para as mães. E por que que falam que... Mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento para os seus ossos. Ou seja, se você não faz aquilo que a Bíblia te ensina, te aconselha a fazer, que é você estar junto da sua casa, você ajudar o seu esposo, você orar pela vida dele, e o esposo também, ambos têm que praticar desse ato, tem que orar um pelos outros, apoiar um ao outro e saber ouvir um ao outro. Se você não faz nada disso, você é como apodrecimento para os ossos do seu próximo. Isso significa que, com o passar do tempo, você vai achar um culpado para, mediante a relação não tá dando certo. Você vai falar assim: o meu casamento não está mais dando certo com a minha esposa por qualquer coisa. Você vai arranjar algum motivo que não seja você, que não seja as coisas que você está fazendo dentro da sua casa. Então, vamos vigiar, irmãs, não somente irmãs, mas irmãos também, meninas também, porque nós seremos, né, futuras mulheres, donas de casa, servas do Senhor, e nós temos que raciocinar, nós temos que orar, e sim, nós já devemos orar, pedir para o Senhor nos tornar mulheres melhores, para que nós possamos ser mães maravilhosas, e esposas virtuosas, que nós possamos orar pelos nossos maridos, que nós possamos ser apoio deles. Agora eu quero ler aqui no versículo 18, que diz assim: alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Aqui a gente entra naquele ramo da fofoca, né, irmãos? A gente tem que vigiar muito, muito, muito mesmo, porque muitas das vezes a gente, sem perceber, a gente tem que se policiar, porque sem perceber a gente acaba falando palavras que não são verdades, ou defamando o nosso irmão, como eu já tinha dito aqui, né? A nossa boca tem que ser canal de bênção, nossa boca tem que ser
proclamar somente aquilo que vai abençoar o nosso próximo, somente aquilo que vai edificar o nosso próximo. E muitas das vezes você já parou para pensar se você tem feito isso da forma correta, ou se você tem chegado no seu irmão, em vez de o fortalecer, de falar uma palavra de bênção para ele, que vai fortificar ele na fé. Eu falei assim, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Você tem orado pela vida dele, ou você tem olhado para a vida do seu irmão, mediante o que ele está passando, em vez de você orar para que Deus o ajude naquele momento difícil, você tem olhado mediante o problema dele, chega para outro irmão e fala assim, você viu o fulaninho do jeito que tá? Não é mais crente. Vamos entrar um pouquinho no ramo quando um irmão nosso cai, vamos dizer assim, fica em disciplina. Muitas das vezes a gente tem que parar para pensar, porque a gente pega e fala assim, nossa, você viu lá, irmãozinho tá de disciplina, deixou de ser crente. Todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós, o pecado ele tá posto de bandeja pra gente todos os dias na nossa frente. E muitas das vezes o nosso irmão do nosso lado, a gente não sabe a intimidade do nosso irmão. Minha opinião, eu acho muito feio quando a gente fala assim, eu acho que fulano não é crente. E é errado a gente fazer isso, porque a gente não sabe qual a intimidade do seu irmão à noite. Você sabe o que ele fala nas orações dele? Outra, a gente tem que pôr na nossa cabeça que Deus sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. E tudo tem um propósito. Então, em vez da gente falar assim, fulaninho tá de disciplina, deixou de ser crente, nunca foi crente. E mediante isso, em vez de você fazer isso, de você julgar o seu irmão, até porque nós não temos poder de julgo nenhum, a gente tem que se lembrar disso. Por que você não ora pela vida dele? Fala, Senhor, aconteceu isso com o irmão. Ou às vezes você nem sabe o que aconteceu, fala, aquele irmão tá passando por uma dificuldade, em algum momento ele se sentiu fraco na fé, Senhor, mas que o Senhor venha dar força para prosseguir. Ou você vai lá e abraça o seu irmão, até porque ele não deixou de ser irmão. Ele não deixou de ser o seu irmão, ele não deixou de estar ali na casa do Pai. Em algum momento ele pecou, ele esqueceu da promessa que o Senhor fez, se esqueceu dos mandamentos que é nos dado. De algum momento ele esqueceu daquilo. Mas ao invés de você o julgar, que você também já está errado, já está pecando mais que ele ainda, de estar julgando, porque o único que tem poder de julgar é Deus. Por que você não ora pela vida dele? Até porque a sua boca ela tem que ser canal de bênção e não de maldição. E, gente, esse é o estudo que eu quero deixar aqui, que vocês reflitam e parem para pensar como você tem agido na casa do Pai. Muitas das vezes você tem olhado tanto para a fé do outro, mas como está a sua fé, como está a sua intimidade com o Pai? Você tem feito devocional, você tem tirado pelo menos um momento ali para estar agradecendo. Não precisa mediante, nossa, todo dia ter que tirar 5 minutos para ler a palavra. E a gente tem que lembrar que, mediante isso, o que está sobrando é tempo para a gente ler a Bíblia. Então, vai ler a Bíblia, vai buscar o Pai, buscar saber mais sobre a palavra do Senhor. E porque tudo isso que acontece ao nosso derredor já estava prometido para acontecer, ó. Quem lê a Bíblia, quem busca aprender a palavra, sabe que tudo isso não é nada perto do que está acontecendo. Então, vamos vigiar nossas palavras, nos nossos pensamentos, porque o Senhor, Ele nos sonda. Vamos nos permanecer na brecha, porque o inimigo está ao nosso redor 24 horas. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês. E tchau.